Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh, e caminho com você em Levítico. O capítulo é 26. Portanto, não construireis os ídolos, nem levantareis imagens, nem erguereis colunas ou pedras com imagens gravadas para adorar, pois eu sou Yahvé, o vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vos conduzirdes segundo os meus estatutos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes, então vos darei as chuvas no seu devido tempo, e a terra dará seus produtos, e a árvore do campo seus frutos. Vossas colheitas serão tão grandes que estareis ainda colhendo cereais quando chegar o tempo de apanhar as uvas, e estareis colhendo uvas quando chegar o tempo de semear novamente os campos. Haverá fartura de alimento para todos, e vivereis em plena segurança sobre a vossa terra. Estabelecerei a paz na terra, e dominareis sem que ninguém vos perturbe. Farei desaparecer da terra os animais nocivos. A espada não passará pela vossa terra. Perseguireis os vossos inimigos, que cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Eu me voltarei para vós, e vos farei crescer e multiplicar, e confirmarei a minha aliança convosco. Depois de vos terdes alimentado da colheita anterior, tereis ainda de jogar fora a antiga para dar lugar à nova. Estabelecerei a minha habitação no meio de vós, e não vos rejeitarei jamais. Estarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, pois eu sou Yahvé, o vosso Deus, que vos fiz sair livres da terra do Egito, para que não mais os servissem como escravo. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Contudo, se não me ouvirdes e não praticardes todos esses mandamentos, e rejeitardes os meus estatutos, desprezardes as minhas ordens e quebrardes minha aliança, deixando de praticar todos os meus decretos, então eu farei o mesmo contra vós. Porei sobre vós o terror, o definhamento, a febre e as enfermidades que consomem os olhos e esgotam a vida. Em vão semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Eu me voltarei contra vós e sereis derrotados por vossos inimigos. Vossos adversários vos dominarão e vós fugireis sem que haja alguém a vos perseguir. E se, apesar disso, não me ouvirdes, continuarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrarei o poder arrogante da vossa rebeldia e farei que o céu sobre vós fique como se de ferro fosse, e a terra como de bronze. Vossa força se consumirá inutilmente. Vossa terra não dará mais os seus produtos, e as árvores do campo não darão mais seus frutos. Se vos opuserdes a mim e não me quiserdes ouvir, agravarei esses castigos sobre vós 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Ordenarei que povos adversários tragam sobre vós a espada que vinga a minha aliança. E quando vos refugiardes nas vossas cidades, enviarei a peste do meio de vós, e sereis subjugados pelo poder do inimigo. E quando eu vos tiver retirado o suprimento de alimento, a escassez será tão sentida que um só forno será suficiente para 10 donas de casa assarem o pão, e cada pessoa receberá uma porção racionada, e repartireis o pão
peso entre o povo. Comereis, mas certamente não vos fartareis. E apesar disso, ainda não me ouvirdes e continuardes a vos opor a mim, eu me oporei a vós com todo furor, e por causa da vossa desobediência e demais pecados, eu mesmo mandarei sobre todos vós um castigo 7 vezes mais terrível. Haverá tanta falta de alimento que comereis a carne dos vossos próprios filhos e filhas. Destruirei os vossos altares idólatras, despedaçarei vossas colunas de incenso, empilharei os vossos cadáveres sobre os vossos ídolos mortos e vos rejeitarei. Reduzirei as vossas cidades a ruínas, devastarei vossos santuários e não mais terei prazer em aceitar e sentir o aroma das vossas ofertas. Eu, pessoalmente, devastarei de tal maneira a terra em que habitais que os vossos próprios inimigos, que sobre esta terra vierem a morar, ficarão assombrados. Quanto a vós, eu vos dispersarei entre as nações, desembainharei a espada contra vós, e farei da vossa terra um deserto e das vossas cidades ruínas. Então a terra acalmará a ira do Eterno durante todos os dias da sua devastação, pelos anos sabáticos em que ela não descansou. E enquanto estiverdes refugiado na terra de vossos inimigos, a terra repousará e desfrutará seus sábados. Todos os dias da sua assolação descansará o que não descansou em vossos anos sabáticos e jubileus durante vossa estada sobre ela. E no meio daqueles que dentre vós sobreviverem, farei vir terror ao coração, quando se encontrarem na terra dos seus adversários, amedrontados até mesmo pelo ruído das folhas secas caindo ao chão. Fugirão como se foge diante da espada, e cairão, ainda que ninguém os esteja perseguindo. Tropeçarão uns nos outros, como se estivessem diante da morte, ao fio da espada. Contudo, sem que ninguém esteja atentando contra suas vidas. E assim, não conseguireis subsistir diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos devorará. Aqueles dentre vós que sobreviverem serão consumidos na terra dos seus inimigos, por causa das suas próprias malignidades e também por causa do pecado de seus pais. E confessarão então os seus pecados, bem como as iniquidades de seus pais, malignidades cometidas por causa da sua infidelidade para comigo, ainda mais por flagrante oposição à minha pessoa. E eu também serei contrário a eles, e os conduzirei à terra dos seus adversários. Então seu coração incircunciso se humilhará, e farão expiação por todos os seus pecados. Então lembrar-me-ei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão. E igualmente me recordarei da terra prometida, e a terra abandonada por eles cumprirá seus sábados, enquanto permanecer desolada com a partida do povo. Eles, entretanto, deverão expiar sua iniquidade, visto que rejeitaram minhas normas e desprezaram meus decretos. Contudo, não será apenas isso, pois ainda que estejam na terra dos seus inimigos, eu não os rejeitarei. E não os aborrecerei a ponto de romper com eles e de invalidar minha aliança com eles. Porquanto eu sou Yahvé, seu Deus, o Senhor. Lembrar-me-ei em benefício deles da aliança firmada com os seus antepassados, que libertei e fiz sair da terra do Egito, à vista das muitas nações, a fim de ser o seu Deus, eu mesmo, Yahvé. São estes os estatutos e decretos e as leis que Yahvé estabeleceu no Monte Sinai, entre ele próprio e todos os filhos de Israel, por intermédio de Moisés.